Bem-vindo! Esse é um vídeo de resumo de tudo que eu li nesse primeiro semestre de 2022. Acredito que tenha sido o semestre que eu mais li na minha vida, e isso muito graças à Academia Mocó, porque muitos livros que estão aqui foram da academia, vocês vão notar aqui. Eu vou fazer pela ordem que eu li, então já estão separados aqui as duas pilhas de livros que eu li nesse primeiro semestre. Vou dar uma opiniãozinha sobre eles, e alguns não estão aqui no canal, então se você tem interesse em algum específico, você deixa aí pra mim, que eu vou tentar fazer. Vai depender muito da complexidade de cada livro que tem aqui, mas isso aqui vai ser um resuminho só pra vocês verem tudo que foi lido e darem a opinião de vocês também, contarem o que vocês leram. E vamos lá então. O primeiro livro que eu terminei esse ano foi a Ilíada, do Homero. Eu demorei bastante para terminar a Ilíada, eu comecei lá no ano passado, então eu incluo aqui apenas como finalizado, porque eu li boa parte no ano passado mesmo. Conta então a fúria de Aquiles, né? São apenas alguns dias narrados aqui da guerra de Troia, entre gregos e troianos, ou aqueus e troianos, né? E é um livro maravilhoso, perfeito, sensacional. Eu gosto mais da Odisseia, particularmente. Mas, pra falar a verdade, eu gosto mais da Odisseia porque é mais fácil. Essa é a real, sendo bem sincero comigo mesmo. Porque a Ilíada é uma grande obra-prima, eu recomendo fortemente. Eu pretendo, sim, fazer uma releitura dos dois livros e talvez trazer pra cá, porque eu acho que muita coisa passou nessa minha primeira leitura. Porque, claro, a gente começa meio com medo, né? É um grande épico, é um texto milenar, maravilhoso e que todo mundo fala que precisa ser lido, mas a gente sempre entra com o pé atrás, assim, na leitura, achando que não vai dar conta, e livro não morde, né? Como diz o Lucas, o livro não vai te morder, então vale muito a pena. E eu pretendo sim reler, trazer pra cá, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, que vai aparecer daqui a pouquinho. Então, o livro que eu efetivamente li em 2022, o primeiro livro de 2022, foi o Retrato de Dorian Gray, nessa edição aqui da Nova Fronteira, que tem no Kindle Unlimited. Eu recomendo muito o Kindle Unlimited, porque tem muitas edições desses clássicos maravilhosos aqui, mas essa edição não é lá a das mais recomendadas, porque ela traz a versão censurada pelo próprio autor, né, enfim, e recontada. Eu ainda gostaria de ler a versão original, e isso precisa de outra edição. Eu acredito que só da Biblioteca Azul aqui no Brasil tem essa versão. É um livro incrível também, foi lido por conta da Academia Mocó, acredito que esse foi, e ele vai contar então a história desse menino Dorian, que faz um pacto para que ele tenha a beleza da juventude pelo resto de sua vida. Mas esse pacto vai ter também uma contrapartida. Essa contrapartida vai ser um quadro dele, um retrato, então, de Dorian, que vai envelhecer no lugar dele. E é um livro incrível, o Wilde escreve maravilhosamente bem. Também tem interesse em ler mais livros desse autor aqui, e com certeza muito recomendado. Outro livro, então, que eu li lá no começo de 2022, também por conta da academia, foi O Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Sowell é sensacional, tenho vontade de ler tudo que eu tenho dele. Aqui em casa ainda tem outros livros dele, tem Affirmative Actions, tem Economic Facts and Fallacies, eu tenho que ler também, porque ele é um autor muito bom. Esse livro, então, vai classificar essas visões, ele vai classificar em duas grandes visões, a restrita e a irrestrita, e explica como a diferença entre essas visões acaba criando uma diferença irreconciliável entre pessoas de espectros políticos diferentes. É muito bom, muito útil para ler em época de eleição, para entender por que você ficar discutindo eternamente com o seu coleguinha que é da visão diferente de você, não vai te levar a lugar nenhum. Aí você pediu para eu fazer uma resenha desse livro aqui, estou pensando em fazer isso, mas é um pouco mais difícil quando é um livro de não ficção, né, mas com certeza tentarei. Depois, o que eu li então foi a Odisseia, esse grande épico também de Homero, que maravilhoso, conta toda a saga de Odisseu, no caso Ulisses, de volta para casa após o fim da Guerra de Troia. Então tem uma sequência, né, de fatos entre a Ilíada e a Odisseia. Se recomenda que se leia nessa linha, assim, né, nessa ordem, mas a Odisseia é muito mais tranquilo de ler do que a Ilíada, tá? Se você tem uma dificuldade muito grande com a Ilíada, não tá conseguindo engrenar, talvez seja mais fácil ler a Odisseia primeiro. E aí você pega o ritmo de um grande livro inverso, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade por ser inverso. Bom, depois da Odisseia, eu então fiz a minha primeira tentativa de José Saramago.
devo dizer que não deu muito certo. Não gostei nada desse livro aqui, que é então O Conto da Ilha Desconhecida. Tem uma história interessante, tem uma moral por trás e tudo mais, é bem reflexivo, mas pra ser bem sincera, eu não gostei de ter escrito, ele não tem ponto, não tem vírgula direito, é uma completa confusão, e aí a fala dos personagens está misturada com a narrativa, então eu acho que, assim, tudo bem ser modernista e revolucionário na forma que o livro é escrito, mas tentar deixar ele um pouquinho mais compreensível, eu acho que também vale, né? Sim, não precisa ser completamente incompreensível a sua obra. Eu não gostei muito, não. Não sei se comecei errado, né? Talvez deveria ter começado por outra obra desse autor. Digam aí se vocês acham que vale a pena eu tentar uma outra. Qual outra vocês recomendam para que eu leia Saramago, então? A minha próxima leitura não precisa nem comentar. Eu acho que não precisa ter comentário algum sobre essa leitura aqui. Que é, então, Moby Dick. Foi um dos meus livros preferidos da vida inteira. Com certeza vai ser o livro preferido de 2022. Eu acho que nenhum vai conseguir desbancar ele desse pódio de livros maravilhosos do ano. Porque, olha, isso aqui é realmente uma obra-prima, eu não canso de dizer pra todo mundo pra ler esse livro. Eu tenho um vídeo aqui, que foi um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui, e porque realmente eu precisava falar com mais pessoas sobre esse livro, porque ele é perfeito, maravilhoso, vale muito a pena, dá vontade de reler tudo quando termina esse livro aqui, e perfeito, maravilhoso, amei. Depois de Moby Dick, eu li uma peça de Shakespeare aqui, desse meu box do Nova Fronteira. Eu li Macbeth, mas eu também baixei no meu Kindle também, no Kindle Unlimited, a versão traduzida pela LPM Pocket Editora. E eu acho que eu li mais pelo e-book do que por essa edição aqui, porque essa edição tava bem difícil de ler, Macbeth particularmente. É uma peça muito boa, muito incrível também, que conta a história então de um guerreiro que recebe uma profecia de que ele vai ser rei, então, e ele acaba pegando essa profecia e utilizando para cometer atos terríveis. É uma carnificina essa peça aqui, mas é muito boa também. Depois eu li Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle, nessa ediçãozinha aqui da Zahar, que é a edição de luxo de bolso, né? E é uma história infantil, vai contar a história do Rei Arthur, a grande lenda do Rei Arthur, então, numa versão para crianças e adolescentes. Eu gostei bastante, eu usei mais como um introdutório a minha leitura de A Morte de Arthur. Eu tenho aqui esse box, também da Nova Fronteira. Essa aqui, então, é a versão do Thomas Malory, que é uma das mais famosas, né? E aí eu li aquela ali justamente para já pegar o ritmo. Fazia muito tempo que eu não tinha nenhum contato com essa lenda arturiana, então. Mas não sei se vou ler outras versões ainda antes dessa. Não tá na lista de leituras a seguir, então não sei dizer se vai ser logo em breve que eu vou ler esse aí. Depois eu li também para academia O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu acho até que cabe fazer uma resenha desse livro aqui, ele é muito bom também. Eu peguei o ritmo dos livros sobre natureza humana e navegações, enfim. Essa aqui é uma viagem do Capitão Marlowe para o interior da África. Vai contar toda uma história que provavelmente acontece no Congo. Vai falar sobre a exploração, sobre o colonialismo e também sobre o ser humano e a natureza humana. É muito bom esse livro aqui. Depois dele também, praticamente na mesma temática, eu li o Diário do Subsolo, do Dostoiévski, que tem resenha já aqui. É um livro muito bom, muito difícil de ler, muito difícil de digerir, como todo livro de Dostoiévski, né? Depois disso, voltando para o box de Shakespeare, eu li Hamlet, que é a grande obra-prima de Shakespeare, né? É uma peça sensacional. Ser ou não ser, eis a questão. E há mais coisas entre o céu e a terra do que sonham a sua vã filosofia. Tem fantasma, tem gótico, tem assassinato, tem briga de família, tem reinado, tem tudo. É uma peça sensacional e também vale muito a pena. Dessa edição aqui, das tragédias, falta apenas ler Otelo, que eu ainda não li, provavelmente eu lerei esse ano também. Depois eu terminei essa leitura aqui, eu arrastei por muitos meses também, que é a História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes, que é um historiador. Eu gostei muito desse livro aqui, eu usei como uma introdução mesmo a saber sobre a Revolução Russa, que embora seja um livro pequenininho aqui, tem muita informação
E é um compilado de outros livros do autor que são bem maiores e são mais extensos, mais detalhados, enfim. Mas eu achei uma ótima introdução para chegar nesse tema. Mas eu ainda tenho muita dificuldade com alguns temas históricos específicos que eu pretendo me aprofundar mais para, enfim, falar sobre esses livros desse tema, sabe? Porque muita influência tem da Primeira Guerra Mundial, ou até do período anterior à Primeira Guerra Mundial, e a história da Rússia, inclusive. Eu acredito que eu tenha muito mais conhecimento sobre as coisas a partir do século XX do que os anteriores. Então, pretendo estudar bastante sobre esses temas e talvez trazer livros também sobre essas temáticas aqui. Depois eu reli O Senhor das Moscas, esse livro maravilhoso, que é um dos meus preferidos. Tem resenha também, eu indico para todo mundo também. E caso não tenha visto o vídeo, pode ver lá por que eu gosto tanto desse livro aqui. Depois, O Senhor das Moscas, embarquei nessa distopia aqui do Huxley, que eu gostei mais do que achei que tinha gostado quando terminei, o Admirável Mundo Novo. Também tem resenha e tem bastante detalhes sobre o livro por lá. E também vale muito a pena ler. Também para academia, eu li o Hayek com o Caminho da Servidão. Inclusive, eu cito esse livro aqui lá no vídeo sobre o Admirável Mundo Novo. Ele é um livro muito difícil de ler, ele é bem denso. O Hayek é um cara bem prolixo, então não é das leituras mais fáceis, mas é um livro necessário. Nele você vai entender por que todos os movimentos coletivistas vão levar necessariamente ao totalitarismo, porque planejar a sociedade demanda um governo totalitário, é indissolúvel. Então esse livro é muito bom para aprender isso. Ele inclusive foi publicado na época do nazismo, né? Então vai explicar essa relação, porque a gente ouve muitas coisas sobre o nazismo, mas acredito que a gente tenha pouco conhecimento sobre a economia deles. E aqui nesse livro vai falar bastante sobre isso também, inclusive sobre os grandes filósofos que fundamentaram o nazismo. Depois eu li aqui no Kindle também, no Kindle Unlimited, o Bartleby, o Escrevente, do Melville, porque eu estava ansiosa por ler mais coisas de Melville depois de Moby Dick, porque eu comecei pela obra-prima também, né? Mas eu não gostei muito desse livro aqui, não. É mais ou menos uma novela, ou conto, dá pra chamar, sobre essa pessoa, esse Bartleby, que é, então, um funcionário de um advogado, ele copia coisas. Esse livro costuma entrar em muitas discussões sobre o trabalho, sobre o capitalismo, sobre as formas de trabalho, mas ele, na verdade, é um livro também sobre depressão, sobre suicídio, essas coisas também estão nessa temática bem pesado. Mas eu não gostei muito não, achei que faltou ação, achei que os personagens são bem rasos, eu não consegui pegar muito a essência desse livro, tanto que nem falei sobre ele aqui. Não sei se devo reler isso aqui para dar uma outra chance, mas eu acho que na verdade eu vou tentar ler outras coisas do autor primeiro, para depois voltar para Bartleby. Depois, então, eu li Prometeu Acorrentado, aqui nessa edição do Teatro Grego da Zahar, que já tem vídeo aqui também, e é uma peça incrível, eu pretendo ler todas as outras peças, trazer aqui também. Tem vídeo, já tá tudo no vídeo, é só ir lá ver, caso não tenha visto ainda. Eu também terminei A Utopia, de Thomas More, essa aqui também foi uma leitura para academia. Eu passei boa parte do livro discordando do autor, tem um monte de comentário dizendo o contrário do que o autor fala aqui. Não sei se seria interessante falar sobre esse livro aqui. Eu acho que eu peguei uma edição também não muito boa, mas deu para entender tranquilo. É um grande livro de todas as filosofias posteriores que são utópicas, que buscam um mundo utópico, então eu achei interessante essa proposta de ler uma das primeiras utopias, além da de Platão, né, que eu acredito também deve ser lida, mas realmente passei boa parte do livro discordando do autor aqui, não vou negar não. Depois eu terminei Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que também vai aparecer por aqui, não sei se antes ou depois desse vídeo, mas eu também já terminei, já fiz resenha, vou falar mais sobre ele na resenha. Também estou terminando 2 livros que pretendo terminar até sexta-feira, que é o último dia do mês, e que são A História do Brasil nas Ruas de Paris, que conta a história de várias personalidades que passaram lá por Paris e que são importantes para o Brasil, que também vai vir para cá com certeza absoluta. E também As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, que aparece lá no vídeo sobre Goethe. Então, vocês ainda ouvirão falar desses livros aqui neste canal e também serão finalizados no primeiro semestre de 2022. Então, é isso. Eu acho que o saldo foi bem positivo. Estou muito feliz com tantos livros que eu li.
E com certeza nos últimos anos eu lia muito menos que isso por ano, então acho que foi para mostrar também que eu tinha tempo, tinha capacidade, só faltava ter como prioridade. Mas eu nem vou contar quantos livros aqui, e espero que você não conte também, porque isso não é nenhuma corrida, todos temos a vida inteira pela frente para ler vários milhões de livros. Então, não faça disso nenhum tipo de competição, porque cada um tem o seu tempo, tem as suas prioridades, e o que importa é realmente ler alguma coisa e gostar daquilo que você leu, buscar sempre melhorar, então. É isso, muito obrigada e até a próxima.